Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Airbyte dentro da sua instância EC2, beleza? Então eu vou ensinar passo a passo, a gente vai estar instalando junto aqui e aí você vai entender exatamente tudo que foi feito por trás e quais são os requisitos, né, para poder estar instalando o Airbyte dentro da sua instância EC2, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, galera, qual é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui? Por que não usa, por exemplo, um ECS para instalar o Airbyte? O ECS já é um serviço de containers, né? Lá com Docker, tudo direitinho. Porque, como vocês podem ver na imagem, o ECS, o Airbyte ainda não está disponível no ECS, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma instância EC2, que vai funcionar tão bem quanto, tá? O ECS, não vai ser absurdamente caro, você, né, tem a opção de estar programando ligar e desligar a máquina, então assim, é uma alternativa, né, para quem quer manter os recursos dentro da AWS, não quer usar localmente, enfim, é uma alternativa aqui super válida para você estar instalando o Airbyte dentro de uma instância EC2. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, logicamente, é criar essa instância. E por que a gente vai criar essa instância aqui juntos, né? Porque, de acordo com a documentação, que a gente vai seguir não na íntegra, porque tem muita coisa aqui desnecessária, a instância pede uma imagem específica de Linux, por exemplo, pede um tamanho específico de instância, né? Se for em produção é outro tamanho, enfim. A gente vai estar utilizando aqui essa máquina só para teste, para mostrar para vocês a instalação. Aqui ó, HVM, conforme a gente vai seguindo lá a documentação. Vamos usar aqui a máquina também que eles recomendam, lembrando que ela não é free tier, tá? Então lembre de desligar, lembre de dar o terminate, né? De excluir a instância se você não for utilizar, ou faça aí a programação no Lambda se você souber, né? De ligar e desligar a máquina com Python, enfim, com outra linguagem que você quiser. É importante a gente criar, né, os pares de chave, que é exatamente esses pares aqui que fazem a questão da documentação SSH, né, a tunelagem segura na máquina que vai ser uma máquina Linux, certo? Aqui não precisa mexer em nada, fica tranquilo em relação a network, pode criar um security group específico, tamanho de máquina também, não precisa mais fazer nada aqui não. Então pode dar um launch na instância, e aqui a gente sabe que demora um pouco, então eu vou voltar no vídeo quando a instância estiver rodando, beleza? Então voltando aqui, galera, a máquina já está funcionando, vamos fazer aqui a conexão, tá? Conexão muito simples, né? A gente vai abrir o nosso CMD, lembrando que a gente está aqui no Windows, vamos no diretório onde está a chave PEN, vamos nos conectar, yes, ok, beleza, a gente já está aqui. Aí, agora a gente vai fazer a parte da instalação. E a gente vai pegar, igual eu falei, alguns componentes aqui, algumas coisas da documentação, beleza? Então nós vamos utilizar essa parte aqui, essa primeira parte da documentação, que é onde vai fazer o update da instância, vai fazer ali a instalação do Docker, vai dar permissões, né, pro usuário, né, para não ficar tendo que usar comando sudo, né, toda hora. E aí a gente vai simplesmente aqui copiar e colar. Caso em algum momento demore alguma coisa aqui demais, que eu acho que não é o caso desse primeiro, eu acho que na parte do Airbyte demora pra cacete pra instalar, mas essa parte aqui eu acredito ser rapidinho. Então, vamos esperar. Beleza. Enter, ok. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente não vai seguir essa parte aqui, ó, de instalação do Docker Compose, porque fazendo dessa forma aqui não dá certo, tá? Pelo menos eu já tentei, não funcionou. Ele instala uma outra versão, precisa ser a V2, tá? Que tá aqui nessa outra documentação aqui, que inclusive fala aqui, né? Se você encontrar um erro, você entra aqui na documentação para instalar o plugin do Docker Compose, né? Então assim, recomendo já pular aqui para cá direto. E aí a gente vai aqui
na instalação manual, tá? Recomendo também fazer aqui essa instalação manual. Então, basicamente, comandos Linux, né? Vai fazer a configuração, vai criar pasta, vai baixar, né? Aqui do diretório do GitHub ou Docker Compose. Então a gente simplesmente vai pegar aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho, aí, que tem que voltar e voltar, mas não tem problema. A gente vai fazer aqui a instalação, rolar aqui os negócios. Esse aqui eu acho que vai demorar um pouquinho. Se eu perceber que tá demorando muito, eu dou aquela pausa, né? Bem rápida, beleza? Deixa pelo menos começar aqui a carregar para vocês verem. E aí eu dou um stop, tá? Ele tá aqui, ó. Ops, também esqueci de dar o enter. Animal. Beleza. E agora acontece, gente, viu, gente? Acontece. E agora a gente vai executar e dar a permissão, né? Aqui para que seja executado, né, o Docker Compose. Então, vamos lá. Copiou. Beleza. E agora a gente vai reiniciar a máquina, dar um exit. E vamos nos conectar de novo através lá do... aqui da conexão, né? Da instância. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar aqui. Vamos entrar. Tô no lugar certo? Tô downloads. Beleza. Vou dar um clear aqui. E agora a gente vai fazer a instalação do Airbyte, né? A instalação mesmo do Airbyte. Agora a gente já tem o Docker, já tem o Docker Compose e agora a gente vai fazer a instalação do Airbyte. Aqui na mesma documentação, ó, ele mesmo explica aqui fazer o logout. A gente vai aqui, não, essa parte de conexão da instância, a gente vai pegar aqui a parte de instalação. Tá? Muito simples também, mesma coisa, cria diretório, entra no diretório, baixa e dá permissão e roda, né? No caso o Airbyte para fazer a instalação. Voltando lá, colou, fatiou, passou, Airbyte, bora. Essa parte aqui vai demorar. Aí essa parte aqui eu já vou dar uma pausazinha, tá? Eu vou tentar voltar no meio da instalação para vocês verem, mas essa parte aqui já vou dar uma pausazinha. Vamos lá. Acho que agora tá acabando, hein? Pegando os containers, todo o necessário por debaixo ali, tá, gente? Todo o necessário para que o Airbyte funcione. OK? Você pode, caso você tenha interesse, né, de fazer uma configuração específica, mudar senha, né? Você pode estar entrando lá no diretório do Docker Compose e tá modificando o arquivo, aquele arquivo Yalm, Docker Compose, Yalm. Acho que é Yalm que se pronuncia. Desculpa se não tiver pronunciado corretamente. Então, galera, a gente pode fazer um teste aqui, por exemplo. A gente pode fazer um localhost aqui, né? Visitar. E vocês vão ver que ainda não está funcionando, né? Por quê? Tá rodando, mas a gente precisa fazer ali a tunelagem, precisa fazer a conexão da onde a gente está, né? Localmente, com a máquina, com o Airbyte que está no EC2 para que isso funcione. E aqui ele ensina direitinho, né? O que você precisa fazer. Aqui, ó, né? Você vai colocar aqui o caminho da chave, que é a chave SSH, e aqui nessa instância IP é onde você vai substituir pelo seu IP público, é o IP público da máquina, da instância, beleza? Então a gente vai entrar aqui, ó, esse é o IP público. Então, eu tenho aqui anotadinho, eu vou fazer só a substituição por esse IP público, aqui no cantinho, na outra tela, e já vou fazer isso aí, né, que ele tá falando para fazer. Eu vou fechar esse terminal aqui, você pode fechar sem medo de ser feliz. Vou abrir um outro, tá? Vou
diretório e vou copiar o que ele explica lá. Tananana, beleza, yes. Não precisa se preocupar, é só checagem, adicionando né, o IP, essas coisas, tá? É nada que você precise se preocupar, isso que eu tô querendo dizer, ó, tá, né? Adiciona permanentemente o IP tal, pelos os hosts conhecidos, então beleza, fica tranquilo. Agora que a gente fez isso, se a gente for lá no localhost e entrar, prontinho, aí ó. E aí você pode estar, né, aí você vai botar seu e-mail, enfim, aí a gente vai utilizar, eu vou fazer alguns vídeos também em relação a isso aí, beleza? Se você quiser também, você deve estar pensando, se eu fechar aqui vai parar de funcionar? Não, ele já fez a conexão, tá? Então, ó, fechei ali e não deu problema nenhum, funcionando normal, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, isso ajuda bastante a eu continuar produzindo aí vídeos pra vocês, beleza? Valeu, um abraço e até mais.